Olá, veja nesta edição. Não somos escravos da moda. Iniciativa do MPT conscientiza sobre trabalho escravo em São Paulo. A audiência pública debate a situação dos estágios de nível superior no Distrito Federal. Os mitos e verdades sobre o trabalho infantil. E os direitos dos estagiários em uma entrevista exclusiva com a procuradora do MPT no Distrito Federal, Marici Coelho Pereira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Trabalho Legal é um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Um dos símbolos da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, foi escolhida pelo MPT para receber a ação Não Somos Escravos da Moda. A iniciativa integra o projeto de erradicação do trabalho escravo no Brasil e faz parte da campanha Somos Livres. Dentro de um casarão na Avenida Paulista, uma instalação simula uma fábrica têxtil, revelando as condições precárias dos trabalhadores. O projeto Não Somos Escravos da Moda é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho que aconteceu em paralelo à Semana de Moda em São Paulo. Além da instalação e de uma exposição fotográfica com relatos de trabalhadores resgatados, os visitantes puderam participar de uma série de debates com representantes do MPT, artistas e personalidades da moda. Dentre os presentes estava o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, que falou da importância do MPT no combate à erradicação do trabalho escravo e na conscientização sobre o assunto. Um dos focos da atuação do Ministério Público do Trabalho é a conscientização acerca da precarização dos direitos sociais, a precarização da situação dos trabalhadores. E esse tipo de evento busca justamente essa conscientização, trazer para o público essa realidade que é o trabalho escravo na moda, que tipo de degradação nós encontramos quando nós fazemos uma operação de combate ao trabalho escravo. A moda é a segunda categoria de exportação que mais explora o trabalho escravo. De acordo com a procuradora Catarina von Zuben, que é coordenadora nacional de erradicação do trabalho escravo, a maior parte das ocorrências e denúncias acontecem em meses próximos ao fim de ano. No caso da moda, final de ano, não tanto no final de ano, mas alguns meses antes, quando tem um incremento da produção, é onde se concentra mais as denúncias de trabalho escravo. Em pleno século XXI, muitas empresas ainda submetem os trabalhadores a condições análogas à escravidão. Eles exercem uma jornada de trabalho exaustiva em condições degradantes e muitas vezes apenas para pagar as dívidas. É o caso da indústria de moda no Brasil, que já conta com mais de 500 resgatados, incluindo migrantes, desde 2003. Entre 2003 e 2017, as empresas do setor ficaram entre as 20 atividades econômicas com maior número de pessoas resgatadas. A lista tem um total de 177 atividades. O setor de confecção de peças de vestuário, com exceção das fabricantes de roupas íntimas, está em 15º lugar no ranking, com 258 casos. Já o comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos aparece em 16º lugar, com 249 resgates. Para o auditor fiscal, André Roston, foi fundamental a parceria do MPT e do Ministério do Trabalho para a efetividade da atuação. Essa complementaridade do papel da fiscalização, do resgate dos trabalhadores com a atuação judicial do MPT, que gera efetividade de resultados que a gente tem hoje no Brasil, principalmente para as vítimas, que conseguem hoje ter seus direitos trabalhistas pagos, conseguem ser indenizados, conseguem ser retornados às suas localidades de origem. O evento contou com a participação de artistas dos segmentos da música e da televisão que debateram assuntos como a construção da dignidade na moda, a representatividade negra na moda e o enfrentamento da escravidão, o ponto cego da moda na questão da cadeia produtiva e a moda sustentável e inclusão social. Para a cantora Preta Gil, é preciso união de todas as classes para que a escravidão acabe. Já para a atriz Alice Wegman, o assunto aos poucos tem ganhado força. Esse evento serve como uma conscientização, primeiro, como indivíduo, para que a gente possa conscientizar outros indivíduos e para que a gente possa, como um coletivo, como sociedade, como grupos, seja com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, com a polícia, nós como os artistas, que a gente possa se unir para que isso acabe. A gente vê a mazela que isso causa para esses seres humanos e a gente não quer saber que isso existe e não fazer nada para combater isso. Então, pelo menos eu estou aqui para abraçar
e para apoiar o Ministério Público do Trabalho para que a gente possa dar as mãos e lutar. É um assunto que sempre foi muito velado, né? É muito difícil para a gente ter o acesso às informações. Mas a partir desse momento, eu acho que a gente está se abrindo mais, está começando a falar muito sobre isso. Realidade que se esconde em porões, fábricas e em diversas regiões do país. A exposição de fotos Costurando Dignidade do fotógrafo Chico Max é formada por 19 imagens de mulheres submetidas à exploração em oficinas de costura, a maioria delas bolivianas. Durante o evento também foi possível conferir uma loja da campanha Somos Livres, com produtos confeccionados por imigrantes e refugiados para promover o trabalho inclusivo na moda brasileira. De acordo com o estilista Dudu Bertolini, é importante o consumidor questionar a origem da roupa que veste. A primeira mudança tem que vir de nós mesmos. Então você, como consumidor, se questionar de onde vem a roupa que você vem, a que custo essa roupa chegou até as suas mãos, né? E poder apoiar marcas que você conhece, a rastreabilidade daquele produto, né? O que a gente chama de traceability em inglês, que é justamente você conhecer toda a trajetória da roupa até ela chegar nas suas mãos. Então, ou seja, apoiar marcas que têm esses novos modelos de negócio. Você sabe o que é a escravidão? O que entende por trabalho infantil? Você já ouviu falar em escravidão colonial? Esses foram alguns dos assuntos abordados pelos procuradores Gustavo Ascioli, Tatiane Simonet e Cristiane Vieira Nogueira durante um bate-papo com crianças entre 13 e 15 anos da Escola Municipal Assad Abdallah. Elas visitaram todos os espaços da instalação e, ao final, receberam um kit do evento. A programação do último dia contou também com mesa redonda, trazendo como temática a proteção aos imigrantes e refugiados na inserção laboral. Os professores da Unicamp, Luiz Renato Vedovato e Rosana Benninger, falaram das dificuldades e de como acontecem os processos de transição para a formalização. No último ciclo de debates, temas como moda sustentável e inclusão social trouxeram para a discussão a colocação da comunidade LGBT e de que forma o Ministério Público do Trabalho tem atuado para garantir que seus direitos sejam respeitados no mercado de trabalho. O MPT tem uma coordenadoria voltada ao combate à discriminação e à luta pela igualdade de oportunidades. Um dos projetos é o Cozinhe Voz, voltado justamente para a comunidade LGBT e que somente em São Paulo já formou 4 turmas. Nós temos um projeto extremamente importante que dá formação profissional à comunidade LGBT, que é o Cozinhe Voz, que já teve aqui em São Paulo 4 turmas formadas de pessoas qualificadas para o mercado de trabalho, pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, e agora teremos uma turma que vai se formar em Goiânia, no dia 22 de novembro, é a formatura do pessoal, e eles saíram para trabalhar nos ambientes de cozinha, de restaurantes, e eles saíram também, fizeram a oficina de voz, que diz respeito a você ter um documento, de você poder fazer o seu currículo, de você conseguir se comunicar. Com o objetivo de facilitar as denúncias, o MPT criou um aplicativo que pode ser baixado em todos os celulares, o MPT Pardal. Por ele, você pode enviar denúncias de irregularidades trabalhistas com fotos ou vídeos. Outras organizações também lançaram aplicativos que auxiliam o consumo consciente nesse setor, como Moda Livre, que foi citado no evento. Essa atividade criativa de levar à população uma informação, porque o consumo consciente só é possível com informação. E nós estamos divulgando os aplicativos como Moda Livre, que você pode verificar como as marcas se operam em relação ao trabalho escravo. Hoje em dia a internet também é uma facilitadora muito grande. Daqui a pouco, situação dos estágios de nível superior é tema de debate. Tarefas domésticas podem ser consideradas trabalho infantil? Olha, a criança ajudar na tarefa doméstica dentro de casa, né, dar um auxílio para a mãe ou para o pai, assim, eu acredito que não seja considerado trabalho infantil, né? Na minha opinião, eu creio que não. Pois é, nós temos essa discussão, inclusive a PNAD de 2016, ao computar o número de crianças e adolescentes no trabalho infantil, deixou de lado as crianças e adolescentes envolvidos no seu próprio sustento, que são aqueles que estão trabalhando em lavoura familiar,
né, e também estão trabalhando em afazeres domésticos. A gente entende que isso é trabalho. O que é diferente de alguns afazeres, ajudar a mãe, né, ou o pai numa tarefa doméstica, fazer a sua própria cama, que faz parte da socialização da criança e do adolescente. Isso não é trabalho, isso é algo administrado pelos seus pais. Mas quando ela substitui o adulto, os afazeres do adulto dentro de casa, quando ela cuida dos seus irmãos, quando ela vai trabalhar na lavoura com a sua família, ela está trabalhando. E se a gente não computar isso como trabalho, elas vão ficar de fora, inclusive, de programas de atendimento, né, às suas vulnerabilidades e de sua família, e também de políticas públicas, além de mascarar, desculpe a palavra, mas mascarar o número de crianças e adolescentes envolvidos no trabalho. O Ministério Público do Trabalho, no Distrito Federal e no Tocantins, organizou um debate sobre a qualidade dos estágios de nível superior no Distrito Federal. O evento teve o apoio do Grupo de Trabalho do MPT, destinado a verificar a situação dos contratos de trabalho envolvendo estagiários. Para quem está na universidade ou faz formação técnica, um bom estágio pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho. O estágio, tanto no nível superior como no nível médio ou técnico, ele é importante porque ele é uma ferramenta que proporciona ao aluno uma experiência prática na linha de formação dele, diferente de um ambiente simulado ou só teórico, como é a maioria dos cursos. Então, o estágio ele tem como principal objetivo proporcionar ao estudante a complementação ou a oportunidade de ele praticar antecipadamente atividades que são próprias do profissional que ele quer se tornar. De acordo com o Ministério da Educação, em 2016, as universidades brasileiras tinham mais de 8 milhões de alunos, mas menos de 10% deles conseguiram vagas de estágio. O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e no Tocantins reuniu autoridades para discutir a importância de estimular o estágio e o respeito à lei. O evento debateu a regularidade dos estágios de nível superior e o cumprimento das obrigações legais pelas instituições de ensino. E teve como foco o enfrentamento de fraudes trabalhistas com o uso de estagiários. Foram identificadas várias fraudes à relação de emprego por meio de contratos de estágio. Este projeto é tanto para prevenir essas fraudes, como para reprimir os casos que são encontrados. Então, de que forma o Ministério Público do Trabalho resolveu agir? Através das próprias instituições de ensino, porque elas têm uma série de obrigações legais a cumprir, como a supervisão desse estágio, visitas aos locais de estágio, justamente para ter um acompanhamento do aluno. O vice-coordenador nacional de combate às irregularidades trabalhistas na administração pública lembrou que também é preciso fiscalizar os contratos de estágio no serviço público. A administração pública, e isso a gente vê especialmente em nível municipal, em alguns casos, não são todos, não tem os resguardos necessários para a condução do estágio. Isso aí é um fato. Ainda sobre o assunto, você sabe quais são as regras do contrato de estágio? O MPT alerta que ele não pode ser utilizado apenas para substituir mão de obra na tentativa de reduzir custo com o trabalhador. Isso porque tem finalidade educativa. E nossa entrevista de hoje é sobre os direitos dos estagiários com a procuradora do MPT no Distrito Federal, Marici Coelho Pereira. Olá! Recebemos hoje no estúdio do Trabalho Legal a procuradora do MPT no Distrito Federal, Marici Coelho de Barros Pereira, que vai falar sobre as normas trabalhistas que precisam ser seguidas nos contratos de estágio. Seja muito bem-vinda, procuradora. Obrigada, estou à sua disposição. Doutora Marici, o contrato de estágio, ele pode ser usado como substituição de mão de obra? Em hipótese alguma. O estágio, ele é um ato educativo. O estágio serve para que o aluno complemente o aprendizado teórico em um local onde ele vai ter atividades práticas que propiciem o aprendizado naquela função ou naquela profissão que ele está, cursando. Então, em hipótese nenhuma, o estagiário pode ser contratado para substituir um empregado que é necessário numa empresa. E quando há o desvirtuamento dessa função? O
que pode ocorrer? Bom, nos casos de desvirtuamento, o Ministério Público do Trabalho atua fazendo a investigação do caso concreto, verifica se os requisitos do estágio estão sendo cumpridos, tanto os requisitos formais quanto o efetivo aprendizado daquele aluno, né? E caso a empresa esteja praticando o desvirtuamento do estágio, ela é chamada ao Ministério Público, primeiro, para que se tente a correção da sua conduta, né? Como se faz isso? A empresa ou ela corrige de imediato e o inquérito civil aberto pode ser arquivado em razão da correção da atitude da empresa que está concedendo aquele estágio, como o Ministério Público pode conceder um prazo para que essa correção seja feita. Nesse caso, normalmente, a empresa assina o que nós denominamos de termo de ajuste de conduta, onde são estipuladas as obrigações daquela empresa que assume compromissos e, posteriormente, o Ministério Público vai acompanhar o efetivo cumprimento das cláusulas desse termo de ajuste de conduta. Há garantias básicas, né, para um contrato de estágio. E o que a legislação prevê? Bom, depende do tipo de estágio. Existem vários tipos de estágio. Então, existem algumas regras comuns a todos eles e existem regras específicas. Mas, de uma forma geral, existem umas regras que têm que ser observadas. Por exemplo, o estágio não pode ter uma duração superior a 2 anos na parte concedente, né? Existe um limite, justamente para se evitar abusos, justamente para se evitar que aquele estagiário passe a ser usado como uma mão de obra necessária da empresa. Porque ele não está ali como mão de obra, ele não está ali como empregado da empresa. E também esse prazo serve para estimular a concessão de novos estágios, né? Então, mais alunos tendo a oportunidade de ser recebido numa empresa ou numa instituição pública para fazer essa parte prática do ensino. O Ministério Público do Trabalho tem realizado ações por todo o país e quais irregularidades são as mais comuns? Bom, as mais comuns são isso que você mencionou, a efetiva substituição de um empregado por um estagiário. Por exemplo, eu tive caso, né, sob a minha investigação, em que eu encontrei dentro de um grande shopping estagiários tomando conta do banheiro do shopping. Estagiários de contabilidade, de administração, né, e outras profissões sendo utilizados numa atividade que não tem nenhuma relação com o curso. Ou seja, sendo utilizados como mão de obra barata. Então, esse tipo de denúncia é muito comum no Ministério Público do Trabalho, esse tipo de desvirtuamento. Só reforçando, o estágio tem que ter sempre uma relação acadêmica. Sempre tem uma relação acadêmica, ele é um ato educativo. Tanto é que as instituições de ensino, as universidades, escolas, elas têm obrigações nesse contrato de estágio. Elas têm obrigações de verificar em loco se o estágio realmente está alcançando a sua finalidade. Elas têm obrigação de acompanhar o aluno. A instituição de ensino tem que ter um professor e orientador que vá ao local do estágio para verificar todas as condições do estágio. Enfim, as universidades e as demais instituições têm uma grande responsabilidade pelo cumprimento das regras da lei do estágio. Em relação ao trabalhador comum, os direitos dos estagiários são os mesmos? Essa pergunta eu vou pedir para a senhora responder depois do intervalo. Voltamos a falar sobre os direitos dos estagiários com a procuradora do MPT no Distrito Federal, Marici Coelho, aqui ao meu lado. Doutora, repetindo a pergunta que fiz no bloco anterior, os direitos dos estagiários são os mesmos de um trabalhador formal? Não, os empregados têm seus direitos previstos na CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, e na Constituição Federal. Já os estagiários possuem uma legislação específica do ano de 2008. Né? Essa legislação é que prevê os direitos dos estagiários. E se você pensar na parte de remuneração, né, existe uma diferença entre o estágio obrigatório e o não obrigatório. Tá? Então, o estágio que é não obrigatório, quer dizer, não faz parte, não é obrigado o estagiário a fazer, não faz parte da obrigação do curso, a lei prevê algumas contraprestações para o estagiário. Então, ele tem direito a uma bolsa, um auxílio,
uma bolsa, auxílio transporte, tem direito também a um recesso, que a gente chama popularmente de férias, e tem direito a um seguro contra acidentes do trabalho. E que medidas o MPT tem tomado para assegurar os direitos dos estagiários por todo o país? Bom, além dos inquéritos civis públicos, que são as investigações que nós fazemos, nós também podemos ajuizar ações contra as empresas, as próprias universidades e instituições que não estejam cumprindo suas obrigações legais. Então, primeiramente, chamamos as partes responsáveis pelo estágio para adequação da conduta e, caso as partes recusem essa adequação, o Ministério Público do Trabalho ajuiza ação civil pública perante a Justiça do Trabalho, visando o cumprimento da legislação. Quer com pedidos de obrigações de fazer, por exemplo, conceder o estágio no setor correto que o estagiário tem que frequentar. Por exemplo, um aluno de contabilidade, ele tem que estar com suas atividades voltadas para essa área e não em outra área da empresa, por exemplo. Então, podemos pedir obrigações de fazer e obrigações de não fazer, de não praticar alguma conduta. E, além disso, o Ministério Público do Trabalho também normalmente postula indenização por danos. Então, não só a empresa, as partes que falharam, digamos assim, no estágio, elas são obrigadas a cumprir obrigações de fazer e não fazer, como também a pagar indenização pelos ilícitos praticados. E se mesmo assim a empresa não se adequar? Bom, ela acaba pagando multas, né? A gente pede obrigação de fazer ou não fazer sob pena de pagamento de multa. Então, caso se constate que ela não está cumprindo aquelas obrigações, passamos a cobrar as multas como consequência desse inadimplemento. E essas multas podem ser diárias, mensais, enfim, pode chegar a um patamar que pode até inviabilizar o negócio. Então, normalmente as empresas, quando estão sujeitas à multa, ela acaba cumprindo a obrigação. O estagiário também pode denunciar? Com certeza, o estagiário não só pode, como ele deve fazer a denúncia ao Ministério Público do Trabalho. E a melhor forma de fazer a denúncia é através do nosso portal do Ministério Público do Trabalho, na internet, onde o estagiário preenche um formulário de denúncia e ele pode, inclusive, pedir sigilo de seu nome, para evitar qualquer retaliação ou qualquer problema que ele possa vir a ter se for identificado. Procuradora, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para o nosso e-mail, trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho é só acessar www.mpt.mp.br ou acompanhar as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição.